Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, possa nos envolver. O Regilson nos propôs esse tema aqui, convite de Jesus. E nós fizemos uma pesquisazinha na internet a respeito desse assunto. Mas antes da gente passar para o primeiro slide, todo o Evangelho de Jesus, ele é um convite. Por que ele é um convite? Porque em momento algum, Jesus impõe os seus ensinos. Todo ensino que tem no Evangelho é Jesus nos convidando. Porque o convite é algo que eu posso aceitar ou não, que eu posso atender ou não. Fica no meu critério. E Jesus, como um espírito de luz, né? Como o espírito mais perfeito que nós conhecemos aqui no planeta Terra, ele conhecia profundamente a faculdade que Deus nos deu do livre-arbítrio. Então, nenhum ensino de Jesus é imposto. Todo ele é um convite. Mas existe algumas passagens em que esse convite é bem explícito. Então, nós vamos procurar algum desses convites para a gente apresentar aqui por capítulo 4, versículo 19. Jesus nos convida para ir após ele, dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse convite ele fez a Pedro e André, os dois irmãos que estavam lá na praia de Cafarnaum pescando, e esse convite é feito logo no início do ministério de Jesus. Ele vai pela praia, encontra os dois pescando e convida os dois a segui-los. E eles imediatamente, após esse convite, passam a segui-lo. O outro convite está lá em Mateus 16, 24. Ele nos convida a tomar a nossa cruz. Está escrito da seguinte maneira: e dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, ou nessa colocação que foi analisada por Emmanuel, tira sua capa, e toma cada dia sua cruz e siga-me. Aqui ele nos convida para beber da água viva, a mesma que ele ofereceu lá no poço da Samaria, a mulher samaritana, Está em João 7,37. Isso aqui aconteceu durante a festa dos tabernáculo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Convite à cura. Está lá em João 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Esse convite ele faz ao paralítico, do tanque de Betesda, de Jesus. E Jesus, vendo este deitado, o paralítico, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Aqui é um convite que ele nos faz a todos os caridosos. Está lá em Mateus 35, 34. É na passagem que ele narra a questão do juízo final, E que é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo como base para o capítulo Fora da Caridade, uma Salvação. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, nós vimos aqui vários convites explícitos, Como eu coloquei inicialmente, todo o Evangelho é um convite. Mas esse aqui tão bem explícito. E existem outros, Esse aqui eu trouxe para ilustrar. Mas existe um, que é o que nós vamos comentar na noite de hoje, que é considerado pelos estudiosos do Evangelho
como convite dos convites. É esse aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse convite, por que ele é considerado o convite dos convites? Porque no mundo que nós vivemos, todos nós já passamos por situações constrangedoras, situações difíceis, situações de dores, ou ainda passaremos, né? Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de prova e expiação, onde a dor está presente, devido às nossas imperfeições, né? Nós sofremos consequências dos nossos erros, né? Então, ele nos convida justamente para aliviar nossas dores. Lá no livro Nas Pegadas do Reino, de Vinícius, ele analisando esse vinde a mim, de Jesus, ele diz assim: todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos, resolver-se-á, como que por encanto, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade, com Deus. Da harmonia com o infinito depende todo o nosso bem. Estar com Deus importa em obedecer às leis que regem o destino da vida, seja qual for o cenário onde essa vida se ostenta. Essa colocação de Vinícius a gente encontra também lá no Livro dos Espíritos, na sua parte 4ª, né? Quando Kardec vai analisar a questão da felicidade relativa. Por que Kardec analisa isso? Porque é um afirmativo que tem lá no livro de Eclesiastes, né? Quando, lá no Eclesiastes, nós encontramos a afirmativa que a felicidade não é deste mundo. É claro que a referência que está lá em Eclesiastes, ele está falando da felicidade absoluta. Ou seja, nós não passamos toda a nossa existência aqui na Terra sem problema, sem aflições, sem dificuldade. Então, nós vamos ter momentos felizes, mas vamos ter momentos aflitivos. É uma sinuosa, né? Uma hora estamos tudo tranquilo, tudo em paz, outra hora nós vamos enfrentar, seja uma doença, seja um problema pessoal, seja o que for, mas vamos ter dificuldade. Então, nós não temos a felicidade absoluta, nós não vamos ser felizes o tempo todo. Por quê? Porque isso é característica dos espíritos puros. Os espíritos puros são felizes, de forma absoluta. Nós ainda, por sermos espíritos em aprendizado, em evolução, temos muitas imperfeições e cometemos erros, né? Pela faculdade do livre-arbítrio que nós possuímos. Nós temos a liberdade de escolher. Mas, segundo Paulo, lá quando ele escreve aos Gálatas, o que ele diz? Que tudo que o homem semear, isso também colherá. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, de fazer o certo ou o errado, mas, a partir do momento que nós executamos, nós estamos semeando e automaticamente vamos colher. Se nós plantarmos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher as dores. Por isso que o nosso mundo é de prova e expiação, porque o mal ainda é uma característica da grande maioria da população. E em semeando o mal, quando nós reencarnamos novamente, nós vamos colher as dores. Quando não colhemos na própria encarnação, né? Porque lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa isso, que as nossas dores elas podem ter causas atuais e causas pretéritas. As atuais a gente vai logo identificar, né? A pessoa aí, vamos dar um exemplo de vício, por exemplo. Fumou a vida inteira. Quando chega lá para os seus 40, 50 anos, aparece lá uma neoplasia maligna no pulmão dele,
e ele informa para o médico que ele fumou esse tempo todo, tá ali, é uma das causas do tabagismo, as neoplasias. Então tá explicado, né? Vai encontrar as causas no próprio tempo que ele está aqui encarnado. Mas outras vezes o elemento, né, maltrata, machuca, prejudica alguém, e às vezes dentro da própria encarnação ele não tem tempo de colher o que ele plantou. Então, nas vidas futuras, ele vai colher o que ele plantou. E aí a gente vê que Deus, né, é todo misericórdia e bondade. Primeiro, porque não castiga ninguém. Nós é que somos construtores da nossa felicidade e infelicidade, de acordo com aquilo que nós plantamos, né? E, segundo, que ele nos dá a oportunidade de reparar o mal que nós fazemos, para que a gente possa ficar com a consciência tranquila, né? Quem são os convidados de Jesus? Especificamente, o sobrecarregado e aflito. Mas por que ele dirige aos sobrecarregados e aflitos? Jesus sabia que nos momentos difíceis é que suas palavras podem ser melhor compreendidas e aceitas, visto que nos momentos agradáveis ou fáceis, por sermos ainda muito vinculados aos valores terrenos, não sentimos a necessidade de sermos confortados ou mesmo esclarecidos sobre as leis espirituais, né? Isso a gente vê, né? As pessoas, enquanto está tudo bem na vida dele, está tudo certinho, né? Ele não está preocupado com valores espirituais, ele está preocupado em viver as coisas do mundo. Quando aparece uma determinada dificuldade, que às vezes ele não encontra solução, seja de doença, seja na sociedade, ele logo lembra de procurar uma casa religiosa para encontrar qualquer auxílio. Eu vivi uma experiência, né, quando eu era mais novo, né, no tempo em que ainda não existia internet, né, em que as televisões começaram a transmitir os programas, os cultos, principalmente os evangélicos. E as igrejas evangélicas normalmente alugavam. Hoje elas têm canais, tem tudo, né? Através da internet, tudo. Mas naquela época, na televisão aberta, eles alugavam justamente os horários da madrugada, que eram mais baratos. Então, de madrugada é que você via um monte de programa das igrejas evangélicas, ou da igreja católica, né? E muitas vezes eu acordava, às vezes, durante a madrugada, estava sem sono, ligava a televisão e ficava assistindo. Era o que tinha na televisão naquele momento, né? E eu observei uma coisa muito interessante, porque os nossos irmãos evangélicos, eles têm durante o culto deles, uma atividade muito interessante, que eles chamam de testemunho. As pessoas vão lá no microfone e falam o porquê, ou a graça que eles receberam, e o porquê que eles passaram a frequentar ali a igreja, né? Então, eu ficava observando. Eu nunca vi dessas pessoas que foram dar o testemunho lá à frente, alguém dizer assim, olha, estava tudo bem comigo, a minha vida estava maravilhosa, eu resolvi vir para a igreja, estou aqui, estou muito bem, aceitei Jesus. Nunca vi ninguém dizer isso. Todo mundo tinha um problema, tinha uma dificuldade, nem que seja uma unha encravada, mas tinha. E aí obtiveram a graça, a cura lá na igreja e estavam seguindo lá na igreja, né? Então isso mostra que as pessoas, vem de encontro que nós colocamos aqui, normalmente as pessoas, quando vai tudo bem na vida deles, eles não estão muito preocupados com valores espirituais. Mas quando a dificuldade aparece e que o mundo não é capaz de auxiliá-lo, eles lembram de Jesus. E é por isso que Jesus se dirigiu nesse vinde a mim, os aflitos sobrecarregados. Por quê? Porque diante da dor, nós ficamos mais dóceis. Nós queremos encontrar consolo, nós queremos encontrar razão para nossas dores. Então, por isso que Jesus dirige aos aflitos e sobrecarregados, que é a grande maioria de nós.
porque é questão de momento, né? O momento em que nós passamos pelas nossas dores. Porque Jesus promete o alívio e não a cura do sofrimento. Ele diz, vinde a mim, todos aqueles que estão aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que ele não diz assim, que eu vou tirar o peso de vocês? Isso é preciso a gente compreender. Então vamos lá. A proposta do mestre é de auxílio e clareza, uma vez que ele não promete retirar o problema da vida de ninguém. Não se compromete a evitar que cada um resgate o que deve perante as leis da consciência. Ele acena, isto sim, com alívio, com ajuda, com socorro na quadra mais complexa. Isso quem nos fala é Francisco de Paula Vitor, através do médium José Raul Teixeira, no livro Quem é o Cristo. Isso é de uma importância muito grande, meus queridos. Mesmo quando a gente lê toda a literatura espírita, né, principalmente os livros mediúnicos, a gente vê isso. Os espíritos, às vezes, recebem pedido de intercessão para ajudar alguém que está passando por uma doença, uma dificuldade, e eles vão auxiliar naquilo que pode. Mas não, muitas vezes, curar o indivíduo, tirar a dor do indivíduo. Por quê? Porque aquilo ali é uma necessidade. Vamos recapitular o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Primeiro, ninguém cai de paraquedas aqui nesse mundo. Todos nós, antes de reencarnarmos, nós espíritas, nós fazemos uma programação da nossa encarnação. E essa programação, ela tem como objetivo principal o nosso progresso espiritual. Seja através das provas que nós iremos viver, seja através das expiações, que são as quitações dos nossos débitos com a justiça divina. Tanto a prova como a expiação pode nos trazer aflições, principalmente as expiações. E normalmente são dores que nós semeamos, nós iremos colher essas dores. Mas visa justamente nós purificarmos o nosso corpo espiritual, as expiações. Então, quando estamos passando pela dor, não quer dizer que nós vamos ficar sem fazer nada, cruzar os braços e ficar sentindo dor, não é essa a visão. Nós vamos procurar o auxílio médico, vamos procurar a ciência médica, que é uma ciência abençoada, para a gente obter o alívio das nossas dores fisicamente, mas nós estamos falando de aflições. As dores, a ciência médica pode aliviar e muito ou até curar, mas as aflições é a dor moral. E aí quem cura da dor moral é o Cristo. E se eu tenho que passar por uma expiação justamente para me redimir diante da justiça de Deus, é a minha cruz. O que Jesus diz lá num daqueles ensinos que nós colocamos? Que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz representa justamente isso. As nossas aflições, as nossas expiações. E nós temos que carregar ela é nossa. Não adianta eu querer fugir dela, não. Essa cruz fui eu que construí ela. Eu tenho que levar ela até no final. Existe uma historinha, meio anedota, né? De que todos nós temos uma cruz. E havia uma pessoa que tinha uma cruz muito pesada. E para ele chegar no céu, ele tinha que escalar uma montanha carregando aquela cruz. Não era só ele, não. Todos tinham que subir aquela montanha para ficar livre da cruz. Tinha que chegar lá até no topo. E ele começou a subir a montanha e começou a observar que havia pessoas que tinham uma cruz imensa, maior do que a dele, outras do tamanho da dele,
outras menores, e tinha gente que só tinha um crucifixozinho, né? Estava indo de vento em popa, aqueles que tinham o peso menor estavam subindo ligeiro a caminho do céu, e ele, com a cruz dele, estava com a maior dificuldade. Quando chegou pela metade, ele resolveu dar uma descansada. Sentou, arriou a cruz e ficou a pensar como ele poderia acabar de subir o monte para chegar lá na porta do céu o mais rápido possível, para se livrar da cruz. E aí ele observou que havia uma casa, e lá naquela casa tinha um serrote pendurado. Ele não conversou. Foi lá, pegou o serrote e torou um pedaço da cruz. Ela ficou mais leve e ele subiu rapidinho. Só quando ele chegou lá em cima do monte, entre o cume e a porta do céu, onde estava, né, folcloricamente, né, Pedro lá na porta, né, havia um espaço. E aí ele gritou lá para São Pedro: e aí, São Pedro, como é que eu faço para pular daqui para aí? Ele falou: não, a distância daqui para aí é o tamanho da sua cruz. E aí ele olhou, ele tinha cortado a cruz, não dava a distância. E ele não poderia entrar no céu. Conclusão, teve que voltar, remendar a cruz, o pedaço, subir para poder ter a ponte para ele poder entrar no céu. Então, as nossas cruzes são nossas pontes para entrar no céu, né? É uma historinha infantil, mas serve para ilustrar isso. Então, por isso que Jesus não propõe curar as nossas dores. Ele propõe aliviar. E ele mesmo deu o exemplo. Quando a gente vai ler no Evangelho a respeito de Jesus caminhando para o Gólgota, carregando a cruz dele, num determinado momento ele arreia com o peso da cruz. E quem vem ajudar ele? O sirineu. Os soldados vão lá, pegam o sirineu, que era uma pessoa que estava ali assistindo a passagem de Jesus, né? E obriga ele a carregar. Ele carrega a cruz para Jesus. Mas carrega o quê? Por um tempo, para que Jesus pudesse refazer suas forças e carregar a cruz até lá em cima do Gólgota, do monte, né? E foi assim que aconteceu. Então, esse alívio para que Jesus nos oferece é a ajuda que ele recebeu do sirineu. Mas ele não deixou de carregar a cruz dele até o final. Foi só um alívio para ele se refazer. Assim também somos nós. Se a gente observar a nossa existência aqui na Terra, quando estamos passando por dores e aflições, sempre tem um sirineu para nos ajudar. Sempre tem um sirineu para nos ajudar. Seja um familiar, seja um amigo, seja os profissionais mesmo. Que às vezes você encontra profissionais de saúde e outros profissionais que nos atendem com todo o coração, com toda dedicação. Estão sendo pagos, mas dão algo mais do que eles recebem. E que vem aliviar nossas dores. Às vezes nós não temos a humildade de reconhecer isso, ou a gratidão para agradecer isso. Mas sempre tem. E nós temos que ter a ideia também da colocação que a gente normalmente ouve falar. Se Deus é justo, ele não poderia dar uma cruz mais pesada do que as forças que eu tenho para carregar. Porque senão, fatalmente, eu estaria sucumbindo ao peso dela. Então, a cruz que nós temos, embora seja pesada, ela está dentro das nossas forças. Por quê? Porque ela foi programada antes de nós reencarnarmos. Nós é que pedimos ela para a gente progredir e avançar na nossa existência. Qual alívio que Jesus nos oferece? Que eu vos aliviarei. Continuamos ali. Todo sofrimento, miséria, decepções, dores físicas, perca de seres amados, e conto consolação em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar os homens. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2. Então, a nossa consolação, né,
ela está baseada na fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus. Isso é fundamental para nós, né? Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, diz para nós: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, a gente só pode entender isso, né, dentro dessa concepção que Kardec apresenta para nós, tendo fé no futuro. Nós participamos de uma atividade aqui em Manaus, durante mais de 20 anos, que era uma visita todos sábados na colônia Antônio Aleixo, no Hospital Geral da Rocha, onde, na época, aquele hospital era dedicado exclusivamente aos irmãos oriundos da antiga colônia de Ranceniano, que hoje é o bairro Colônia Antônio Aleixo. Então, as sequelas que eles tiveram devido à doença, eles eram assistidos lá. Muitos residiam no próprio hospital, porque necessitavam de atendimento de enfermagem 24 horas. Então, eles residiam lá no próprio hospital. E eu vi paciente, né? A gente conversava com os pacientes, né? Que ele tinha mais de cama do que eu de idade. E eu ficava pensando, né? Como é que eu vou levar uma mensagem para esse irmão, né? Dizer que ele é um bem-aventurado, e eu aqui cheio de saúde, e ele numa cama, durante uma vida inteira praticamente. Como eu vou dizer isso para ele? É difícil, né? Mas a base é essa aí, é a fé no futuro. Ou seja, a vida não se extingue no túmulo, a vida continua. E a nossa situação futura depende da nossa situação presente. Então, quando eu estou passando por esses processos dolorosos, é porque em vidas anteriores eu semeei isso. E se hoje eu colho, né, eu estou abatendo essa dívida que eu tenho com a justiça divina. E como Deus, né, é justo, né, a situação que eu estou vivendo é porque eu a mereço. Porque, do contrário, não estaria vivendo, senão isso seria injusto. Né? Seria injusto. Essa ideia, por exemplo, que existe em alguma teologia do chamado pecado original, do pecado que o Adão e Eva cometeu lá, quando estava no paraíso, e que todos nós trazemos até hoje, isso é uma ideia que não cabe na lógica. Porque nem a justiça humana assim procede. Ninguém paga pelo erro dos outros, cada um paga pelo seu próprio erro. Então, como é que eu vou pagar por um erro que o Adão e Eva cometeu lá no início da existência humana? Não é ilógico isso. Se o homem é capaz disso, e a justiça de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa. Ultrapassa tudo isso. Quando nós estamos com a cruz muito pesada, é porque nós necessitamos dela. E aí, nós vamos ser bem-aventurados aonde? Na vida futura. Mesmo que eu passe uma encarnação de sofrimentos, quando eu desencarnar, como eu quitei aquela dívida, aquilo vai me trazer a paz de consciência. E o espírito é imortal. Eu vou ter outras existências em que eu vou viver outras situações melhores que hoje eu não estou vivendo. Então, essa confiança é que nos dá alívio para carregar a nossa cruz. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e que eu vos aliviarei. Né? Kardec, de novo, analisando para nós esse alívio que Jesus nos promete. O elemento que não tem essa informação que a doutrina espírita traz para nós, de vida futura, de reencarnação, da razão das nossas dores, ele sofre muito. O elemento materialista que não crê
na sobrevivência do espírito, nem na vida futura, quando ele cai na situação de muita dor, ele toma atitudes inspiradoras. Por isso que nós vemos nas estatísticas do mundo, e isso foi muito colocado no mês passado, no mês de setembro, quando se dedicaram o mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, que é um setembro de conscientização acerca do suicídio, o grande número de suicídio que existe no nosso mundo. Porque são pessoas que não têm a consciência de vida futura, não têm a consciência da justiça de Deus, não têm consciência da reencarnação. A vida dele é toda material. Quando ele está com uma doença incurável, que ele sabe que vai morrer, para que ele vai ficar padecendo aquela dor? Qual o sentido de ele sentir aquela dor? Para ele que não tem essa consciência? Nenhuma. Então ele parte para o suicídio. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, diz Jesus para nós. O que é que nós entendemos por isso? Primeiro vamos analisar o que seja jugo e o que seja fardo. Então jugo, ou ganga, é a peça de madeira que serve para aparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Hoje não tem mais isso, A gente não vê isso mais nas nossas regiões rurais. Mas no meu tempo de infância a gente via lá o carro de boi, Ia lá 3, 4 juntas de boi puxando o carro de boi. E eles tinham uma peça de madeira que ligavam ele 2 a 2, justamente para poder eles fazer os movimentos sincronizados, porque senão um ia andar na frente do outro. Então é isso aí que é o jugo, é aquela peça de madeira que faz com que os animais andem emparelhados. E o fardo, é qualquer carga, qualquer tipo de embrulho, pacote ou volume, aquilo que é duro de carregar, é pesado. Ou a nossa cruz, Entretanto, quando ele diz que é suave meu jugo e leve meu fardo, Kardec diz assim, entretanto, faz depender uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que a pena impõe como dever o amor e a caridade. Quem nos diz isso é Espírito de Verdade em Bordeaux, no ano de 1861. É uma mensagem mediúnica. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse jugo e fardo, é a observância, dessa lei, da lei de Deus. E aí nós fomos lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, que quando eu já citei aqui, Kardec fala da felicidade relativa, os Espíritos respondem a Kardec. Se nós não temos a felicidade absoluta do nosso mundo, nós podemos ter uma felicidade relativa. Como nós vamos conseguir essa felicidade relativa? É nós vivermos consoante a lei de Deus. Quanto mais nós vivermos consoante a lei de Deus, mais nós seremos felizes nesse mundo. E é justamente o que ele está dizendo aqui. O jugo é a observância da lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Caridade é o elemento fundamental nas nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo só falando sobre a caridade, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação. Nós aprendemos nas teologias de outras religiões que aquele que acredita em Jesus, tem fé em Cristo, ele vai se salvar. E os seus pecados anteriores estão abonados. Outro, através dos sacramentos, ele vai se salvar. Mas na doutrina espírita, o elemento de salvação nossa se chama caridade. Por quê? Porque não adianta eu ter fé sem obra. Diz Tiago, lá no seu Evangelho, que a fé sem obra é uma fé morta. Não basta só ter fé.
Então nós temos que ter ação, nós temos que ter obras, porque a cada um irá receber pelas suas obras. Se a minha obra for boa, quando eu retornar ao mundo espiritual, eu vou habitar regiões de espíritos felizes. Se eu pratiquei o mal, se a minha obra foi ruim, eu vou habitar regiões de espíritos sofredores. Então, amor e caridade. Por que os dois têm a ver? Porque a caridade é o amor em ação. Amor é sentimento. Caridade é amor em ação. Ou seja, eu posso ajudar alguém, mas se eu não fizer com sentimento de amor, aquilo é uma ajuda. Vai ser útil, mas não é caridade. Caridade não é só ação. Ela tem que ser feita com sentimento de amor. Ok? Aí nós vamos analisar rapidamente uma colocação de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, na mensagem 130, que é intitulada Onde Estão? Diz Emmanuel para nós. Dirigiu-se a Jesus a multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Como nós falamos inicialmente, é um convite. Nós temos livre-arbítrio de aceitar ou não o convite. Mas, no mundo, como diz Jesus lá na última ceia, tereis aflições. Então, todos nós, normalmente, temos aflições. E o alívio para nossas dores, as nossas aflições, é o Cristo, né? Mas é necessário que nós o procuremos espontaneamente, ou movido pela dor, né? Mas espontaneamente, né? Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar o objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Isso é uma realidade, meus irmãos. Quantos irmãos procuram as casas religiosas? Não é só a casa espírita, não. Qualquer templo religioso. Quando está na aflição, quando a aflição passa, ele some. Some, não quer nem tomar conhecimento. Vai continuar a vidinha dele. É o que ele está dizendo aqui para nós. Que nem todos os aflitos querem renunciar o objeto de suas desesperações. Quer dizer, aquilo que realmente traz dor para ele não quer renunciar. Principalmente vícios, né? E outras coisas mais, né? Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos, com a proteção de Jesus emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o Espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. É aquela colocação que o Espírito faltou a palavra. Que está lá na mensagem do Evangelho, que ele coloca que o julgo nosso é viver as leis de Deus. Ou seja, fazer uma transformação moral, modificar o hábito, para que nós possamos afirmar como Paulo afirmava.
né? Que aquele que conhece o Cristo, nova criatura é. O que passou, passou. Então, o Espírito de verdade nos alenta quanto a isso. Então, aquele que realmente vem sinceramente à procura do alívio que o Cristo nos dá, ele vai automaticamente desprezar as disputas reprováveis do campo inferior, combater as suas mazelas, suas más inclinações e se renovar moralmente. Então, meus queridos, aí ele completa aí. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar os cativeiros das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Ele deixa uma pergunta. E essa pergunta, é claro, é para todos nós. Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhe o evangelho poderoso luz para a renovação indispensável. E aí nós encerramos nossa conversa de hoje. Eu gostaria de agradecer o carinho da atenção, desejar a todos uma boa noite e paz e bem a todos.